E está confirmada a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB. O Alckmin não queria confirmar ele mesmo, então o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, foi às redes sociais e disse: olha, tivemos uma reunião com Geraldo Alckmin, ficou acertada a sua filiação ao PSB. Ele agora vai definir a data. Aí o Alckmin não gostou. Por que ele não gostou? Porque o Alckmin ele queria ter uma conversa com o Lula, que estava no México, voltou do México ontem, e o Alckmin queria falar com o Lula antes de confirmar a sua ida para o PSB e ligar para os presidentes do PV, Partido Verde, e do Solidariedade para agradecer o fato de que eles também convidaram o Alckmin quando parecia que a filiação dele ao PSB não ia rolar. E antes disso acontecer, o presidente do PSB já se adiantou a tudo e falou: Alckmin estará no PSB. Aí o Alckmin foi às redes sociais e falou: não, olha, ainda estou conversando com outros partidos, porém pegou mal. E aí depois eles definiram que aquele tweet, o Alckmin fez isso no Twitter, fez um tweet falando que ainda estava conversando com outros partidos e que isso seria sobre ida de aliados do Geraldo Alckmin. Vamos lembrar uma coisa, o Alckmin tem centenas de aliados e dezenas deles vão sair do PSDB e vão para partidos, ou para o PSB, ou para o PV, ou para o Solidariedade. Por quê? Porque o Alckmin foi governador de São Paulo 4 vezes, ele tem muitos deputados estaduais, deputados federais, ex-deputados, prefeitos, ex-prefeitos de São Paulo, que são aliados dele historicamente, que eu fui governador 4 vezes, então ele mandava verba para eles, fazia negócios com eles, tudo mais, e que vão sair do PSDB. Aí, olha só, enquanto isso tudo acontecia, o Lula estava voltando do México e parou em Manaus, onde ele se encontrou com o Omar Aziz e com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, e já começou a selar alianças lá no Amazonas. O Lula tá uma máquina de fazer alianças internacionalmente e nacionalmente. Essas alianças do Lula são cruciais para ele ganhar no primeiro turno. Eu vou te explicar porque que a confirmação da chapa Lula e Alckmin está confirmado. Não tem como a chapa não ser Lula e Alckmin. Vou te explicar quais foram as condições do Alckmin para que isso acontecesse e te explicar como isso faz com que a chance do Lula ganhar no primeiro turno aumente muito. Muita gente fala: Thiago, mas o Alckmin nem traz tantos votos pro Lula. Eu vou te explicar e você vai entender direitinho qual que é a matemática do Lula, qual que é o xadrez do Lula. Eu vou falar. Em xadrez político, tá para nascer aqui no Brasil um melhor do que o Lula. E ó, não só no Brasil, hein, na geopolítica, na política mundial, a gente sabe que também tá para nascer aí, poucos são do nível do Lula. Eu vou explicar isso, mas antes, um segundinho. Se você é Lula 2022, ó, aqui é Lula, ó, aqui a gente é Lula. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Ó, no Plantão Brasil eu nunca escondi que eu sou Lula. Desde que o Lula estava sequestrado em Curitiba, no comecinho de 2019, comecinho do governo Bolsonaro, quando esse desgoverno demônio assumiu o Brasil, eu já falava: aqui a gente é Lula livre, aqui a gente é fora Bolsonaro. Quando as pessoas tinham medo de falar fora Bolsonaro nas ruas, a gente já estava saindo com outdoor, com carro de som. A gente aqui não esconde o lado não, a gente vai pra cima desses fascistas. Então, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Quanto mais inscritos, maior o nosso alcance. E olha, nas outras redes sociais a gente também precisa de mais inscritos, inscreva-se nas outras. E no Instagram, eu tô sorteando agora toalhas do Lula, também vou sortear caneca, camiseta, tudo que você imaginar do Lula, eu vou começar a sortear lá no Instagram, então siga-me lá no Instagram. Estamos sorteando a segunda toalha do Lula. O primeiro sorteio foi na segunda-feira, já ganhou uma pessoa, ela vai receber a toalha na quinta-feira, e aí teremos mais e mais sorteios, já tá rolando outro sorteio. Quando acabar esse, no dia seguinte eu já faço outro e vamos continuar, porque eu quero que todo mundo tenha sua toalha do Lula, sua caneca do Lula, seus itens do Lula. É ou não é? Então comenta aí se você quer também ou não e siga-me lá no Instagram. Agora vamos falar sobre o Alckmin e o xadrez da filiação do Alckmin ao PSB. O que aconteceu foi o seguinte: o PT estava em negociações com o PSB, ainda tá, né, para fazer uma federação. O objetivo do Lula com a federação é o seguinte: ter pelo menos 150 deputados da federação do PT, o que seria PT e PSB, o que faria com que tivéssemos pelo menos 200 deputados de esquerda na Câmara dos Deputados. Isso se as coisas não andarem muito bem. Se der tudo certo, podem chegar a 300 deputados de esquerda, imagina uma maioria de esquerda. Porém, tem algumas coisas. Primeiro, o PT fazendo uma federação com partidos menores, e o PT é o maior partido do Brasil, então todos são menores que o PT, acontece o seguinte: o PT acaba elegendo menos deputados, porque quando os dois partidos estão na mesma federação, o partido que é maior acaba cedendo votos para o partido que é menor. Isso aconteceu muitas vezes. Eu vou te dar um exemplo. Em 2010, o PT fez uma coligação com o PCdoB e com mais 3 partidos, uma coligação para deputados federais. É o que aconteceu. Depois saiu uma conta de que se o PT não tivesse feito coligação com ninguém, o PT teria 31 deputados a mais. Você fala: caramba, Thiago, é muita coisa. E aí, por apoio
em vários estados, apoio na eleição presidencial, o PT acaba abrindo mão desses deputados, mas acabam sendo deputados de esquerda porque são dos partidos coligados ao PT. No caso, não existe mais coligação, o Lula queria uma federação, só que o PSB estava exigindo demais para a federação. Federação é como se os dois partidos se fundissem. Tem estatuto próprio, as decisões são votadas por membros dos dois partidos, tudo mais, e só pode ter um candidato dos partidos da federação para cada cargo majoritário, ou seja, não poderia ter um candidato a governador do PT e outro do PSB. E aí o PSB queria ter candidatos a governador em vários estados. Isso faria o quê? Faria com que daqui 4 anos, quando acabasse a federação, e eles fossem renovar a federação ou não, o PSB teria vários governadores eleitos, teria muito mais deputados do que tem hoje e teria um poder de barganha maior. Eles queriam comer pelas beiradas do PT. O PT não aceitou, e aí ficou aquele impasse. E aí a ida do Alckmin ao PSB começou a ficar em xeque, começou a ficar em dúvida. Ok, o Alckmin conversou com o pessoal do PSB e falou assim, olha, eu quero ser vice do Lula, é isso. O problema de vocês fazerem federação, de não fazerem federação, se quem vai ser candidato a governador em cada estado, eu não quero saber. Eu quero ser o vice do Lula. Vocês me garantem que aconteça o que acontecer nos palanques estaduais, seja o candidato a governador de São Paulo, o Haddad, o Márcio França está batendo o pé, ele quer porque quer ele ser o candidato. Seja lá em Pernambuco quem for, no Rio de Janeiro, não interessa. Eu seja o vice do Lula. Vocês me garantem isso? O presidente do PSB disse ao Alckmin, está garantido, você será o vice do Lula, o resto a gente discute PSB e PT, mas você se filia aqui ao PSB e você será o vice do Lula, com ou sem federação, e nós apoiaremos o Lula na eleição porque você será o vice do Lula. Pronto, o Alckmin falou, tá ok, tá fechado, e aí começou a decidir seus aliados, a ida dos seus aliados. Tem uma coisa, o Márcio França foi vice-governador do Alckmin em São Paulo. O Alckmin ganhou, foi eleito governador em 2010, o Márcio França era o vice dele, o Márcio França foi governador interino por um tempo. Tá, aí o que acontece? 2010, 2014. Aí o que acontece? O Márcio França, ele tem uma gratidão enorme com o Alckmin, ele foi vice-governador do Alckmin, escolhido pelo Alckmin na época, tudo mais. Foi até governador interino por 6 meses, ok, perdeu a eleição pro Dória, tá. E o Márcio França bateu o pé, ele falou, eu quero ser candidato a governador de São Paulo, ponto final e acabou. E o Lula falou, não. Vai ser o Haddad. E ponto final, acabou. As pesquisas mostram o Haddad na frente, mas o Márcio França quer que em maio seja feita uma pesquisa de segundo turno e quem estiver na frente, ele ou o Haddad, será o candidato apoiado pelo Lula. O Lula falou, não, vai ser o Haddad. O Lula sabe, nós todos sabemos que agora é a oportunidade perfeita, a tempestade perfeita ocorreu para que o PT consiga o governo do estado de São Paulo. E se o Haddad fizer um governo exemplar, ainda mais com o Lula sendo presidente, o que acontece? O PT consegue reeleição e consegue continuar com o governo de São Paulo por muitos e muitos anos, e São Paulo volta a ser o que se dizia antes, a locomotiva do Brasil, que São Paulo não é mais hoje. Tá, olha só, aí o Márcio França chegou, o filho dele chegou a publicar um livro do Ciro Gomes, tudo mais, tudo tiro pela culatra, e aí o Márcio França mostrou que de política e articulação ele não é lá dos melhores, e aí o que aconteceu foi que ele foi engolido pela articulação do Lula, do Alckmin, de todo mundo. Aí ok, o Alckmin agora começou a apontar os seus aliados, onde eles vão se filiar. E aí eu vou te falar por que isso é importante para o Lula ganhar no primeiro turno. Mas lembre-se de um fato, o Alckmin foi governador de São Paulo 4 vezes. Agora eu vou te falar uma coisa que acontece na política nacional, vou usar até o governo Bolsonaro como exemplo. O Bolsonaro, ele colocou ali o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, que é quem tem a caneta para fazer nomeações de cargos comissionados, tudo mais, cargos em estatais, cargos em companhias, cargos com verba, tudo mais. E aí o Ciro Nogueira, que é o ministro do Bolsonaro, ou vamos supor que ele fosse realmente assim, ele estivesse aliado do Bolsonaro. A gente sabe que hoje o Ciro Nogueira, ele colocou uma faca no pescoço do Bolsonaro e o Bolsonaro deu a chave do cofre para ele. Não são aliados de verdade, assim, pessoas que se gostam. Mas o que acontece? Por conta disso, ele consegue fazer com que vários deputados e senadores se aliem a ele. Porque ele troca, é o toma lá da cá, ele troca cargos, troca verba, emendas, tudo mais, por ter um aliado. E o Ciro Nogueira, eu falei várias vezes, ele está cacifando a si mesmo e não ao Bolsonaro. Esse pessoal que está recebendo verba do Bolsolão, está recebendo e está sendo grato ao Ciro Nogueira e ao Arthur Lira, não ao Jair Bolsonaro. Agora imagina, o Alckmin foi 4 vezes governador de São Paulo. Tudo isso que acontece em âmbito federal também acontece no âmbito estadual, que é o governador tem o seu secretário da Casa Civil, não chama ministro, chama secretário. Não se fala, secretário de saúde, não sei o quê, é como se fosse o ministro, só que do estado ou do município. No caso, o Alckmin foi governador 4 vezes, tinha o secretário da Casa Civil, ele tinha verba, ele podia mandar emendas parlamentares para deputados, para prefeito, podia mandar emenda para prefeito A,
em detrimento de prefeito B, e aí 4 vezes governador, e o Alckmin é um cara que articula muito bem, ele começa a ter muitos aliados, não só do PSDB, mas de partidos que são do Centrão, tudo mais, do MDB, vários partidos da centro-direita. Por quê? Porque ele mandava verba para essas cidades. Aí o Alckmin é aliado do ex-prefeito de Sorocaba. Por quê? Porque quando ele era governador, ele mandava verba para Sorocaba. Vai lá, faz uma obra, faz outra, ó, tô aqui. O prefeito vira aliado dele. Agora imagina quantos deputados federais, estaduais, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores o Alckmin não tem debaixo da asa dele, porque ele foi governador 4 vezes. São muitos. Estou falando aí de centenas de políticos. Aí você fala, tá, Thiago, o que isso tem a ver com o Lula? Tem a ver que no interior de São Paulo existe um antipetismo muito grande. Essas pessoas, quando ainda o PT não tinha nenhuma comunicação de rede social, principalmente entre 2012 e 2019, mais ou menos, o PT começou a acordar em 2020, quando veio a pandemia, que aí todo mundo entrou no mundo digital. Mas entre 2012 e 2019, principalmente, o que acontece? O interior de São Paulo, que tem um IDH, ou seja, tem uma qualidade de vida quase de nível europeu, as pessoas lá são classe média, média alta, tudo mais, era extremamente antipetista, porque essas pessoas eram muito doutrinadas pela Rede Globo, que mentia contra o PT. Mentia mesmo, era mentira. Falavam mentiras sobre o PT. E aí o que acontece? O Alckmin, ele consegue palanque pro Lula em todas essas cidades. Aí essa pessoa que era antipetista até outro dia, e hoje tá sofrendo com o governo Bolsonaro, hoje tá com um carro mais velho do que tinha antes, talvez nem tenha mais carro, hoje dificilmente come um churrasco toda semana, já não come mais carne, a vida dessa pessoa de classe média piorou muito, essa pessoa já tá ali com um pulo no petismo, só falta um empurrãozinho, esse empurrãozinho chama Geraldo Alckmin com seus aliados, que vem o Geraldo Alckmin com um ex-prefeito, com um prefeito de cidade do interior e fala, ó, gente, tá aqui o Lula, é o Lula que vai mudar o Brasil. Nos tempos do Lula, quando eu era governador, a coisa não era boa? Era, não era? Então vai voltar a ser boa, que eu agora vou ser vice do Lula. E esse ex-prefeito que tá aqui, que você gosta, confia, fez um bom trabalho aqui na cidade, também tá com o Lula. Então vamos todos com o Lula. É isso. Isso faz com que uma porcentagem muito grande das pessoas do interior de São Paulo que hoje não votam no PT possam votar. E lembre-se, São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Quer dizer, 20% do Brasil está em São Paulo. O Lula consegue mudar a eleição o suficiente para ele ganhar no primeiro turno ou deixar de ganhar no primeiro turno só com o interior de São Paulo. É um poder muito grande que tem o Geraldo Alckmin ali com os seus aliados. Essa é a conta, esse é o xadrez do Lula. Claro, tem uma parte da esquerda que vai falar, Thiago, mas olha, eu já vi um pessoal do PCB, o PCB tem um negócio assim, tem um pessoal lá do PCB que é bem financiado, e tem os outros que são só os babacas que vão na cola dos financiados, e aí que fala assim, não, o Alckmin é fascista, se o Alckmin for vice do Lula, nós vamos protestar contra o Lula. Tem um rapaz lá, o líder dos entregadores de aplicativo, ele fez uma live dizendo, olha, assim que o Lula ganhar a eleição, nós vamos ferver as ruas. Esse é o mesmo pessoal que começou aquelas manifestações em 2013 contra a Dilma. Ah, não é só por 20 centavos. Esse é o mesmo pessoal, começou com a esquerda. Aí vem a direita, que na época era oposição, e entrou nas manifestações com todo o apoio da grande mídia, colocando antipetismo nisso. Esse é o mesmo pessoal que já está planejando para quando o Lula for eleito, não apoiar o Lula. Só que tem uma coisa. Em 2018, o Haddad foi candidato do PT e a vice era a Manu, do PCdoB. Eles também não votaram no Haddad. Quer dizer, não interessa quem é o vice, eles só querem uma desculpa qualquer para promover antipetismo, porque muita gente é financiada por órgãos dos Estados Unidos, por fundações e tudo mais. Os outros são apenas gente doutrinada que vai na laia, os influenciadores, eles falam o que eles quiserem, eles, vamos lá, agora somos contra o PT por causa do Alckmin. Eu te falo, você prefere o quê? O Lula com o Alckmin compondo, fazendo a mesma composição que o Lula fez de 2002 a 2010, e depois que a Dilma fez de 2010 a 2014, tirou o Brasil do mapa da fome, levou o Brasil ao pleno emprego, trouxe mais direitos, fez com que o Brasil se tornasse a 5ª maior economia do mundo. Essa composição, não pense que o Lula não compunha com o Centrão. Essa composição aí vai fazer o Brasil voltar, agora com mais esquerda, porque tem a possibilidade de eleger mais gente de esquerda do que antes, vai fazer o Brasil voltar ao caminho certo. Aí só porque eu não gosto de fulano ou cicrano, que eram do Centrão, aí eu não vou protestar contra o Lula aqui, não vou votar no Lula, eu prefiro o Bolsonaro. Olha, o Lula, pra mim, ele pode ter como vice quem ele quiser. Se ele escolhesse o Temer como vice, eu votava no Lula, porque primeiro o Lula não é a Dilma. Segundo, o Lula sabe fazer política e o Lula foi quem tirou o Brasil do mapa da fome. E eu prefiro o Lula com qualquer um do que
ficar aguentando mais 4 anos de Bolsonaro, ou você prefere 4 anos de Bolsonaro? Diz aí, porque essas são as duas opções. E eu vou falar, o Lula sabe compor, foi exatamente compondo, em vez de ficar mostrando os dentes, assim, com raiva. O Lula não faz isso. Foi compondo, falando, negociando, falando com A, com B, conversando com A, B, C, que o Lula conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome e levar o Brasil a ser a 5ª maior economia do mundo. Foi assim, não foi gritando e não sei o quê, blá, blá, porque assim você não muda absolutamente nada. Faz um discurso bem bonito, gritar e tal, um discurso bem bonito, parabéns. Mas assim, não muda absolutamente nada. Esse pessoal que fica gritando e arranjando os dentes nunca tirou uma pessoa da fome. É isso que acontece. Nunca mudou em nada o Brasil. Quem mudou foi o Lula fazendo política, porque é fazendo política que você muda as coisas. Eu vou mostrar aqui agora o nosso carro de som em Minas Gerais. Estamos rodando lá hoje também, ó. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. 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 Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Não se esqueça, vai agora lá no meu Instagram, segue lá e lá já tá tendo, procura lá o sorteio e participe lá do sorteio da toalha do Lula. Falou!